te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Ai! Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu Paz de Cristo Jesus a todas vocês, né? Minha gratidão, nossa gratidão, né? Tá aqui a Carol, a Josi, o Naamã, que vocês conhecem, já viram o podcast com ele, né? Ah, não viram? Então estão Vale a perdendo, pena. tem que assistir, né? Espero que sem opções, porque o prazo do imposto de renda já passou. Isso é verdade. Quase enlouqueceu. Fica pro ano que vem daí o aprendizado. Assiste, anota tudo para que o ano que vem não dê problemas, né? Então, gente, assim, nossa gratidão, como eu estava dizendo, né? Você que curte, compartilha, comenta. Eu sempre digo, é bom chegar aquele feedback, né, gurias, pelo WhatsApp. Mas o melhor ainda é quando você vai lá, é claro que te inscreve no canal, obviamente, né? E comenta, porque outras pessoas vão ver o teu comentário, vão comentar também, né, sobre os assuntos que a gente já trouxe, tantos assuntos aqui no nosso podcast, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Que é cuidando de quem cuida. Aí você pode dizer, como assim, cuidando de quem cuida? Daquela pessoa... Explica melhor. Né, Josi? Né, que cuida de uma pessoa enferma, uma pessoa que está passando por um problema, um processo muito difícil, né? E muitas vezes a gente se preocupa com o doente, né? Com a questão do doente e não se preocupa com quem está cuidando. Porque o que acontece? Isso a gente observa, né? Que normalmente as pessoas que ficam enfermas, principalmente pessoas idosas, elas escolhem alguém para cuidar delas. Elas têm preferência por aquela pessoa. Não, eu quero... Ela pode ter 10 filhos, não importa quantos filhos ela tem. Ah, não, eu quero que ela me cuide. É como se houvesse uma conexão melhor com aquela filha, ou com aquele filho, ou com aquela pessoa. E o que acaba acontecendo, gurias? O desgaste. Porque cuidar de uma pessoa enferma, e tem pessoas que são muito tranquilas, né? Que não incomodam, mas tem pessoas que ficam irritadiças. Tem pessoas doentes que xingam, que batem, né? Principalmente quando se fala de questões mentais, né? Como demência, Alzheimer.
E uma das coisas que eu já vi, não sei se as gurias já ouviram, né? De pessoas que dizem, mas como? Que filha desalmada, né? Como é que me bota a mãe num asilo? Como é que me bota uma mãe na clínica? Por que não cuida em casa, né? E esquece que muitas vezes aquela filha não tem condições emocionais, não tem condições físicas de cuidar daquela enferma, daquela pessoa doente, né? Eu conheci pessoa, por exemplo, que fez de tudo para cuidar do marido, que ele estava nesse tipo de processo, só que teve um dia que os filhos chegaram em casa, chegaram em casa e ela estava toda roxa. Eu disse, mãe, mas o que é isso? Tu tá com os braços roxos, mas o que está acontecendo? A senhora andou caindo? Não, o pai de vocês está muito agressivo. E ele batia nela. Claro que ela não queria contar para os filhos que ela queria cuidar do esposo. Só que os filhos, não, mãe, mas não pode acontecer. Daqui a pouco, nessa violência, sei lá, ela pode estar de costas, a senhora pode estar de costas e ele pegar uma coisa e bater na sua cabeça, né? Ou lhe machucar, enfim, né? E claro que acabaram tendo que internar essa pessoa, né? E a gente tem esse cuidado muitas vezes, até de essa pessoa que está cuidando, outras pessoas da família, olha, quem sabe, né? Tira o dia hoje para descansar, né? Tira o dia hoje, se tu tiver que passear, dá uma volta, né? Fazer tuas coisas, né? Pode deixar que, né? Hoje eu fico, porque eu digo isso, gente, porque é por experiência própria, né? A Carol deve lembrar. Quando meu pai ficou doente e ficou no hospital, muito tempo hospitalizado, nós, graças a Deus, Josi, nós tivemos irmãos assim em Cristo, da nossa matriz de Porto Alegre, que foram bênção para a nossa vida. Eles, inclusive, nós fazíamos até um calendário ali, uma agenda. Na escala. Uma escala, e as pessoas se colocavam à disposição. Não, Felícia, né, para minha irmã, olha, vocês trabalham, vocês não têm condições, enfim. E aí vinha um irmão, ficava de manhã, outro ficava de tarde, aí a mãe conseguia ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa. Eles né? até diziam, não, para vocês poderem descansar um pouquinho, vai lá para tua casa e tal, e a gente fica aqui, né? Tu vê, né? Pá. Porque o ambiente hospitalar, gente, fala sério, é pesado, né? É um ambiente mais pesado e não era um apartamento privado, aí tem outros enfermos também, tem outras situações ali. Então, como isso foi importante para nós, principalmente para nossa mãe, né, que cuidou tantos anos do pai quando ele ficou doente. Então, essa questão da ajuda, da gente entender que aquela pessoa precisa, porque o que pode ocorrer? Daqui a pouco aquela pessoa vai ter um estresse emocional, daqui a pouco pode entrar numa depressão, né? A gente conhece pessoas, né, que daí vai se desgastando. Sim. Daqui a pouco, ou, em situações às vezes que até que tem que dar banho, tu tem que segurar a pessoa, daí vai dando desgaste na coluna. São as dores. A gente antes aqui comentava, né, de uma pessoa que tinha que cuidar dos familiares e que acabou inclusive tendo um infarto, né, porque era tanta pressão, era tanta aquela correria que a saúde dela não aguentou, né, e é totalmente compreensível. Eu lembro na época a gente pensou assim, meu Deus, e agora? Porque será ela que cuidava e agora como é que vai ser isso, né? Então, de ter aquelas pessoas que vão estar ali antes para que isso não aconteça, né? Se tu pode ir lá ajudar fisicamente, mas também, muitas vezes, até a gente não faz, é claro que não faz por querer, mas quando vem alguém na igreja, a gente sabe que o parente está doente, pergunta da pessoa, tá, como é que ele tá? Mas de perguntar, tá, e tu que tá cuidando, como é que tu tá? Né? Tu tá bem, tu tem cuidado de ti também, tu tá conseguindo descansar, não descuida de ti. Daqui a pouco a pessoa até precisa desabafar, porque às vezes tem pessoas que ficam doentes por um período curto, mas às vezes tem aqueles de doenças longas, e a família ali vai em médico, tem que tomar decisão de remédio, tomar decisão de cirurgia, toma decisão disso, daquilo, e daí daqui a pouco acontece, a pessoa caiu, e daí tu vai, tem que... o cansaço físico, emocional, né? Então, até muitas vezes quando a gente vai orar por um doente, lembrar de orar por aqueles que estão ao redor daquela pessoa também. Sim, verdade. É muito triste também as pessoas que cuidam de quem está, às vezes, com câncer, que são doenças que mexem muito com a parte emocional, né? E a pessoa que está enfrentando a enfermidade,
ela tem aquelas fases, né? Que às vezes é a fase da rejeição, da revolta. E aí a pessoa se torna uma pessoa difícil de tu conseguir estar perto. Sim. Porque tu precisa, parece que o tempo todo animar a pessoa, só que às vezes o familiar tá precisando ser animado, porque tu tá vendo a pessoa passar por aquilo, tá sendo dolorido para ti, sim, e tu tem que tirar força de onde não tem para animar a pessoa. É muito difícil, eu vivi isso na família, e é muito difícil, porque quem tá perto, quem tá envolvido, sofre muito, mas normalmente bota a dor no bolso na hora que entra no quarto, porque tu tem que entrar tentando levantar aquela pessoa emocionalmente daquela situação. Sim. Por mais que tu saiba, às vezes, que se não for por um milagre, é questão Sim. de tempos, de dias. Sim. Ou uma questão que é muito difícil é as mães que têm crianças doentes, né? Nossa. Que às vezes é aquelas crianças acamadas. Aí é cuidado com dieta, é com fralda. Para uma mãe isso já é difícil, tu lidar com um filho doente, ainda tu não ter às vezes uma perspectiva. Então isso que a Carol falou é muito importante, de a gente orar por aqueles Sim. que cuidam, que dedicam a vida para cuidar dessas pessoas, e se preocupar também em perguntar, tu tá bem? E tu sabe que tem pessoas às vezes que têm até a dificuldade, eu vivi isso na família, de se culpar por pegar, tipo assim, um dia de folga, sim, né? Sim. Não, vou sair, vou resolver minhas coisas, deixa que alguém aqui cuida pra ti. E a pessoa acha, não, eu tenho que estar ali cuidando. E realmente, isso causa um desgaste muito grande físico, porque às vezes é um adulto que depende de fralda, troca de fralda, verdade. Banho de leito, cuidado para não abrir ferida, é um cuidado constante com medicação, horário de medicação. A pessoa fica naquela pressão, mas o pior é o emocional. Para mim, eu acho que esse é o mais... É a parte que mais afeta, assim. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de sempre olhar com esse olhar quem está cuidando, a família que está envolvida nesse Sim. processo, e orar muito para Deus fortalecer, dar graça, ajudar as pessoas e oferecer ajuda, né? Que nem a Carol disse. Se colocar à disposição para... Às vezes a gente acha que mas é tão pouco que eu posso fazer. Uma tarde, às vezes é uma tarde que para essa pessoa pode ser um alívio, sair, esparecer, sair, bater uma caminhadinha que seja na avenida, tua cabeça desliga daquilo. Então é muito importante, sim, esse cuidado. Sim, é muito importante, que até eu estava conversando com uma irmã, que disse, Felícia, eu não vou poder ir no retiro, enfim, porque a minha mãe é muito idosa, enferma, enfim, né? E o que acontece? Se ela disser 2, 3 dias antes que ela vai sair, aí ela já começa que tá doendo aqui, tá doendo ali, não me sinto bem, não sai, não vai, né? Então ela disse, e a gente vê a pessoa falando já com lágrimas nos olhos, né? Porque a pessoa sabe que precisa sair, sabe que precisa descansar, mas vem aquela questão emocional. Mas como é que eu vou sair? Minha mãe... Se eu vou e acontece alguma coisa. Se acontece alguma coisa. E se pode ser manha para mim não sair? Pode. Mas pode ter o dia que realmente aquela dor vai ser de verdade. Pode eu sair, daqui a pouco eu chegar, ela ter caído, ela tá no chão, acontecer alguma situação, né? E a pessoa fica com aquela pressão e de sentimento de culpa. Então fica aquele alerta também, gurias, que quem cuida, ele também tem que ter a consciência que precisa, de vez em quando, pedir ajuda. Olha, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém fique uma tarde com a minha mãe, ou fique uma tarde ou um dia, enfim, que eu preciso sair, eu preciso, sabe, que nem vocês disseram, vou ali para tomar um cafezinho, vou olhar a vitrine, só para sair de casa e sair daquele ambiente carregado, porque a pessoa, ela é enferma, né, dependendo da enfermidade, e principalmente quando a gente vê aquelas pessoas que têm enfermidades terminais, né? É muito triste. Que a gente sabe, assim, que a pessoa está definhando, está indo embora, vamos dizer assim, né? E a família fica naquela questão assim, não, mas eu não posso sair de perto, porque se acontecer alguma coisa, e se ela partir eu não estou aqui,
né? Fica aquela coisa naquele peso da consciência, só que a pessoa tem que lembrar, e eu já vi vários casos, gente, assim, ó, de pessoas que cuidavam, ficarem doentes mesmo, ficarem enfermas, assim, não só emocionalmente, como fisicamente. Porque que acontece? Né? Se a gente for estudar mais a fundo essas questões emocionais, os próprios médicos dizem que, assim, vamos dizer, 100% das nossas doenças são emocionais, né? Então, se tu tá com problema emocional nessa questão de cuidar de pessoas doentes, e ter pessoas doentes difíceis de cuidar. Tem pessoas que Jesus dá misericórdia. Ou não quer tomar remédio. Não vou tomar remédio. Não, porque não adianta tomar remédio, porque eu já tomei esse remédio, não faz efeito. Eu vou em outro médico. Ou a pessoa, eu já vi pessoa do médico dizer: o seu problema não é no pé, é no ciático. O ciático é aqui em cima. Só que o nervo, ele pega daqui da cintura do vai até o pé, então o problema não é o pé. E a pessoa vai em 2, 3, 4 médicos, e os médicos dizem a mesma coisa, não é o pé, é o ciático. Uma teima. Mas aí a pessoa fica teimando: ô doutor, eu sei onde é que dói. Eu disse: mas eu sei o que... Quero saber mais que o médico, né? Aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cirurgia de uma vez, vai acabar logo os negócios. Aí a pessoa: não, cirurgia não e tal, né? O que a gente pode resolver sem fazer cirurgia? Então, tem aquelas pessoas que são teimosas. E tu lidar com uma pessoa teimosa, gente, não doente, tem que ter muita não paciência. quer tomar remédio e reclama que o médico... Não, e tu já ouviu a pessoa dizer que o médico não sabe de nada? Esse médico não sabe de nada. É verdade. Gente, dentro da unidade de saúde eu já ouvi isso muitas vezes. Esse médico não sabe de nada. Eu é que estou sentindo. O Dr. Google sabe mais, normalmente. Eu sei onde dói, então vamos parar com isso aí. Eu não vou tomar esse remédio. Mãe, mas o remédio deu, avó, a mãe. Mas pai, tem que tomar o remédio. Mas esse médico não sabe o que eu estou sentindo. Ele acha, mas eu não sei. Eu estou desconfiada daquele médico. Eu vou em outro. Eu não vou tomar esse remédio. Por isso que aquela necessidade da rede de apoio, de tu saber delegar. Porque realmente, às vezes, tem alguns que realmente elegem um filho. Sim, que é aquele filho que quer ali mesmo no dia a dia, aquela coisa que tem que estar junto. Mas tu vai ter que aprender a delegar. Então, para as outras coisas, alguma coisa tu vai ter que fazer. Tu não vai poder abraçar o mundo, porque doente não cuida de doente. Com certeza. E acho que já aconteceu da gente ver a pessoa que cuidava, né, do doente, depois ela fica doente e acaba falecendo. Daí a gente até depois diz: mas meu Deus, ela que cuidava, olha só. Por quê? Claro, de repente tu pensa no remédio que ele tem que tomar, daí tu esquece do teu. Tu pensa que ele tem a consulta, mas tu esquece de fazer o teu check-up, né? Ou essas questões emocionais, é claro, esse nervosismo, tu tá engolindo choro, tu tá carregando tudo, a pressão vai lá para cima, já desregula tudo, tu não come direito, tu não dorme direito, né? Então a importância de toda a família também, né? Se é a vovó, vai ser todos os filhos, os netos, tem que se envolver, todo mundo. Porque todo mundo também tem essas atividades. Às vezes é difícil ter alguém que consegue parar de trabalhar para só estar ali. Porque isso tudo, muitas vezes, é finanças. Claro. Né? Se tu não consegue no SUS e, às vezes, tem que acabar indo para o particular, ou remédio, todas essas coisas. Também tem esse custo financeiro que gera preocupação, que já gera uma dor de cabeça. Verdade. Então, assim, às vezes tem as pessoas que alguém... Teve alguém, não sei, com um vizinho ou quem... que um filho teve que parar de trabalhar para ficar integral ali, ajudando no pai, enfim, na pessoa que estava doente. Mas às vezes não é o caso. Tá todo mundo com as suas atividades, tem os seus boletos, tem a sua própria casa, os seus filhos para criar, tá trabalhando às vezes o dia inteiro e depois ainda vai ter que passar a noite com aquela pessoa que está doente, que precisa de acompanhamento, enfim. Então... tem muita essa necessidade da família estar toda envolvida e de agora tem aquela pessoa que está precisando de um cuidado extra, mas a gente não pode se descuidar de nós, porque senão não vai ajudar ninguém isso. E normalmente as pessoas, elas romantizam algumas coisas. Mas como fulano é forte, né? Cuida da mãe, cuida do pai, dá conta de tudo, ainda cuida do pai que está doente, da mãe que está enferma. Tem 5 trabalhos. E ela ainda dá conta da casa. Gente, ela não é forte.
ela tá tirando força de onde ela não Às vezes tem tá só suportando, para né? estar suportando, aguentando aquilo, porque não tem quem ajude. Eu já vi situações de um filho chegar e dizer, olha, mas se não sou eu a fazer, eu chamo os outros nem não telefonam, acontece muito, né? não ligam para saber se está bem, se não está, se acordou bem, se precisa de ajuda, né? É como aquela frase, né? Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Né? Então, é aquela questão, às vezes, de que, e vem aquelas famosas, que eu sei que todo mundo trabalha, né? Mas é aquela forma de eu trabalho, sim, querida, mas quando sai do trabalho, dá uma passadinha lá, olha, meu irmão, minha irmã, quem está cuidando, ó, né? Vai tomar um banho, descansa um pouco, tu quer dar uma saidinha ali, comer um cheeseburger, dar uma chegadinha no centro comercial, ver umas vitrines, né, e tal, dar uma relaxada lá no teu quarto, né? Dorme um pouco, né? Então, eu acho que tem como se fazer. Eu acho que às vezes é muita desculpa para não estar ajudando aquela pessoa. Não se comprometer, né? Não se comprometer, né? Então, aí depois vai chamar no caixão. Aí é triste de ver, né? O que morreu, se reúne todo mundo, né? Inclusive, eu estava vendo esses tempos uma reportagem bem interessante de um senhor que ele precisava de ajuda, né? Porque era idoso, estava sozinho, estava um pouco enfermo, enfim. E os filhos sempre tinham desculpa. Até que ele faz uma situação lá, chega a notícia para os filhos que ele morreu. Mas não, ele tinha morrido, né? Mas ele dá uma notícia que ele tinha morrido, já que ele estava enfermo, né? Então ele estava enfermo, enfim, e ele tinha morrido. Aí quando os filhos chegam lá para o dia que seria o sepultamento, o pai está na sala, sentado. Aí diz, agora vocês tiveram tempo de vir me ver? Bah, é forte, né? Quer dizer, enquanto eu estava doente, eu estava enfermo, estava pedindo ajuda, para onde vocês aqui me ajudar e tal, ninguém tinha tempo, mas para o sepultamento estão todos aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente sobre isso. Mesmo que o pai ou a mãe ou a pessoa enferma tenha a pessoa favorita, vamos dizer assim, mesmo assim tem que ajudar, né? Não, é forte. Forte até quando? Todo mundo tem limite, né? Todo mundo tem Sim. limite. E ainda mais, né? Agora trazendo da Bíblia, honrar pai e mãe, né? Sim. E fora isso, é que esse amor a respeito de tu ver que o teu irmão tá sobrecarregado, como é que tu não vai te dispor a fazer aquilo que tá dentro das tuas condições? Nossa, não, então deixa que eu faço a compra do mercado, né? Para tu não ter, né, não ter mais isso, então deixa que eu faço lá. Ou deixa que eu vou na farmácia e pego as coisas para ti, né? Não te preocupa com isso, deixa comigo. Alguém vai ter que ali ver nas suas proporções qual vai ser a sua responsabilidade. Mas sim, não essa questão desse olhar de não sobrecarregar alguém. E nós também, né? Sempre lembrando, né? Orar pelo aquele que está enfermo, mas ter aquele olhar assim para quem está em volta. Por quem cuida. E muitas vezes a gente olha, e é claro, né? A fisionomia, tu já vê assim, a pessoa tá cansada. Tu olha e tu vê assim, ela tá precisando às vezes de um abraço, né? Daquele carinho de tipo assim, não tá sendo fácil, aquele momento que tu dá aquele carinho para aquela pessoa ali que está cuidando também. Se tu tem disponibilidade, né? Olha, irmã, olha, tal dia eu posso passar uma tarde com a tua mãe. Vai dar uma volta, eu passo a tarde com ela, a gente conversa, eu faço um chazinho, faz levo a marmita um bolo, lá, e né, faço um bolo, a gente toma um chá, fica conversando, né? e eu passo uma tarde e tu dá uma saída. Mas é que eu acho assim, ó, que a gente muitas vezes, eu não sei se não é uma forma que muitas vezes a gente acha, né, de ter aquele olhar, não, mas eu estou orando. Não, só um pouquinho. Orar, é claro que a gente ora, né? Mas eu acho que a oração é exatamente orar e ação, né? Se tu vê que é uma pessoa que tem uma cuidadora, né, que é uma filha, enfim, alguém, um parente, e tu vê que ela está sozinha, tu ora, mas tu também chega. Querida, o que tu está precisando? Olha, eu tenho a tarde para ficar, tal dia à tarde eu posso ficar com ela. Eu vou, não precisa, eu quero incomodar, não está incomodando. Vai ser um prazer te ajudar. Então, naquela tarde, tu sai, vai passear, vai fazer alguma coisa,
eu levo um bolo, a gente faz um chá, fico conversando com ela, enfim, para te sair, né? Eu vejo, por exemplo, no prédio a gente mora, eu acho muito interessante. Tem bastante pessoas idosas. Eu acho muito interessante porque o que acontece? Lá no hall tem os estofados, né? Aí tá lá as senhoras idosas. Se reúnem todas... Gente, as coisas mais bonitinhas. Todas elas sentam ali e começam a conversar. Aí conversam. Uma delas já tem cuidador, porque ela já tem mais de 90 anos, né? Nossa. Tem mais de 90, mas ela é muito querida. Aí a cuidadora sai para atravessar a rua, vai no shopping, vão tomar um café, e elas têm um horáriozinho que elas se reúnem. A gente está vindo aqui para a igreja, elas tudo sentada lá ali conversando, uma conversa com a outra, e eu acho muito interessante isso, né? Até delas fazerem essa questão, até das amigas se visitarem. Acabam cuidando uma das outras. outras. Mas é verdade, porque às vezes já teve vez de eu sentar para conversar com elas, começa a ouvir elas falar. Aí eu acho que é tão bonitinho, porque elas vão conversando e principalmente repetição, né? E a gente tem que ter paciência. A mesma história. Então tem uma vizinha que toda vez que ela me vê... ela fala a mesma coisa. Ela diz, tu sabe... Tu mora na tal andada? Sim, moro na tal andada. Tu é aquele apartamento? Sim, aquele apartamento. Mas tu sabe, isso já faz uns 50 anos atrás. Em 1900 bolinha. Tu sabe que uma vez eu tive vontade de comprar aquele apartamento e não comprei? Comprei outro para minha filha. Você é mesmo? Mas aquele apartamento, o que é que só comprou? Também é muito bom e tal. E a filha dela foi minha professora de literatura no colégio que eu estudei no Batista. Ela foi uma professora de português e literatura, a filha dela, né? Aí eu olho elas assim, e tem uma outra questão também, né? Que muitas vezes nem todos têm paciência de ouvir as pessoas repetirem. Porque, imagina, uma pessoa de mais de 90 anos, eu quero o quê? Ela não tem... Qual a novidade que ela vai me contar, gente? Ela não tem novidade nenhuma para me contar. A gente tem, porque a gente sai, tem vida social, a gente trabalha... Vai na igreja, tem uma coisa, tem outra. Mas quando a pessoa fica só em casa, fica com aquelas pessoas, ela começa a se tornar repetitiva também, né? E chega uma hora que eu acho que nem a cuidadora aguenta mais ouvir a mesma história, né? Aí a gente senta ali, ouve um pouquinho, sai, conversa, enfim, né? Sim. Mas eu acredito, assim, que é uma lição que fica para nós. Vamos ter um olhar especial para quem cuida. Uhum. Vamos abraçar essa pessoa. Vamos ajudar essa pessoa, claro, dentro da nossa limitação também, dentro daquilo que a gente pode. Mesmo que ela diga, não precisa, então tá, não precisa, então tchau. Não, precisa sim, porque só, que nem a Carol disse, na fisionomia, tu sabe quando a pessoa está cansada. Tu sabe quando a pessoa já está naquele desgaste físico, emocional, né? Então vamos ter esse olhar para quem cuida, vamos abraçar, vamos nos colocar à disposição para visitar, para passar uma tarde, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, né? E isso fica para nós, porque eu digo assim, um dia, né, se Jesus não voltar, e Deus é que tem os planos para a nossa vida, um dia nós também vamos ficar, né, idosos, vamos ter as nossas limitações, né? E de repente vamos ter essas situações também. Então a gente tem que ter esse olhar também para quem já está passando por isso e para aquela pessoa que está cuidando. Ok? E você já passou por uma experiência dessa, você cuida de alguém, já teve que cuidar de alguém, teve algum momento enquanto você cuidava e você orava, meu Deus, será que não vai aparecer uma viva alma? Será que não vai aparecer uma alma caridosa para me ajudar, para passar uma tarde aqui, para me poder dormir um pouco mais, descansar, sair? Se você já passou por isso, faça os seus comentários. Ou quem sabe você já percebeu que alguém lá da sua amizade, da sua igreja, alguém que você conhece, cuida de alguém da família e você já percebeu que ela está cansada, precisa de ajuda, de apoio, né? Então tenha esse olhar também, né? Isso aí, gurias. Então, que Deus abençoe vocês. Tem alguma ideia aí de um bate-papo, um assunto aí que você tem escutado, que seja relevante para nós, pode mandar a sugestão, que com certeza a gente vai trazer aqui um bate-papo bem legal sobre a sugestão que você mandou, ok?
Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. O que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se o céu vai mover. Se orar, Deus vai responder. Se orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Se orar, o céu vai mover. Se orar, Deus vai responder. Se orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Você crê assim, meu irmão? Não existe cova que segure. Aleluia! Daniel caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos. Nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Vai acontecer em cima do leão durante aquela noite. Foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, acredite, pode descansar. Foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se
Contas de adolescente do Instagram, com proteções automáticas que ajudam os pais a entender o que os filhos estão vendo, com quem eles estão falando e até avisa que está na hora de dar uma pausa.